Tá ok, já estamos lá. Já estamos no ar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a enorme honra de ter esse convidado muito especial, que é o doutor Heitor de Paula, uma das referências na difusão de toda a história do comunismo, das várias frentes, das várias empreitadas, das transmutações do movimento, de como ele sobreviveu. Doutor Heitor, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo senhor ter aceitado o convite para a gente fazer essa live. Eu é que agradeço, boa noite a vocês três aí. Você, o marido e o neném. Boa noite. E eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de falar sobre o que eu conheço, o que eu entendo, e espero que corresponda às expectativas. Vamos lá. Eu Vamos queria a... avisar o pessoal do canal que eu fiz questão de trazer o doutor Heitor de Paula aqui, porque ele tem um canal no YouTube. O canal tem poucos inscritos, eu tenho certeza que é porque as pessoas ainda não sabem que ele está no YouTube, porque afinal, segundo o Olavo de Carvalho, se o Mídia Sem Máscara teve uma função, foi justamente para difundir. Ele escreve isso no prefácio a esse livro aqui, O Eixo do Mal Latino-Americano e Nova Ordem Mundial. Olavo de Carvalho escreve: se o Mídia Sem Máscara não tivesse tido função nenhuma, teria tido um grande mérito de divulgar o trabalho do Heitor de Paula. Então, assim, é um elogio, acho que muito justo, né? A gente que lê essa obra, a gente percebe que realmente é de uma riqueza excepcional. É um livro que ainda tem por aí, vocês ainda encontram em alguns lugares. Eu coloquei na descrição os links, tá? Para quem quiser tentar encontrar. Eu fiz uma pesquisa na internet, eu encontrei em 2 lojas. A gente também tem alguns exemplares que a gente está vendendo na Esmeril, porque a gente acha que realmente todo mundo tem que ter isso aqui em casa, tá? É um livro fundamental. Doutor Heitor, então, em primeiro lugar, sabe o que eu queria que o senhor contasse para o público? O contexto de criação, de escrita dessa obra, né? Porque pelo que eu li no prefácio, foi, na verdade, uma espécie de compilação ou reformulação ou organização do seu trabalho no Mídia Sem Máscara. E aí eu queria que o senhor falasse, em primeiro lugar, sobre como que a relação com os seus colegas do Mídia Sem Máscara foi importante na composição desse livro, né? Falo do Olavo de Carvalho, da Graça Salgueiro, do Carlos Azambuja, de todo aquele pessoal que, assim, abriu os olhos da nossa geração, né? Porque o Mídia Sem Máscara, ele abriu os olhos dessa geração do pessoal que hoje tem entre 30 e 40 anos. Então, como é que foi isso aí? Bom, eu já falei para você pessoalmente antes de começar o programa, mas eu comecei a escrever exatamente, eu faço questão de dizer isso, no dia seguinte à derrubada das torres do World Trade Center, que eu comecei a receber, na época não existiam esses canais, essas coisas, mas tinha os grupos Yahoo, e comecei a receber tanta estupidez, tanta asneira, dizendo que os americanos eram os responsáveis, que eles mereciam aquilo, porque eles despertavam a inveja da humanidade e não sei mais. Eu comecei a responder. Comecei a responder e não parei mais. Agora, eu já conhecia o Olavo do jornal Globo, que ele escrevia no Globo na época, e eu já tinha entrado em contato com ele até por telefone, e nós ficamos um contato mais ou menos assim, indiscriminado, vamos dizer, de vez em quando se ligava. Depois, ele lançou, então, um manifesto contra o controle da esquerda da mídia. Esse manifesto, eu não tenho certeza se é exatamente esse o título, mas é mais ou menos isso. E esse manifesto, ele passou para nós, para um grupo, e aí é que eu conheci a Graça Salgueiro, a Zamba, todo mundo, porque foi através desse manifesto, porque parece que a 5ª assinatura é da Graça, a 7ª é a minha, o Azamba é o 12º, uma coisa assim. Então, dali saiu o Mídia Sem Máscara. Dali saiu a tentativa de furar essa hegemonia absurda da mídia sobre a hegemonia esquerdista da mídia. Foi o Mídia Sem Máscara. Esse mídia, durante um certo tempo, foi muito enrolando, mas depois que pegou um jornalista profissional, Sandro Guidali, que abandonou a profissão, hoje está em Portugal. Ele depois aí ele engrenou como um jornal eletrônico mesmo. Eu gostava sempre de dizer que não é um site, é um jornal eletrônico, porque era um jornal mesmo, era uma
bem feito e bem cuidado, não se aceitava qualquer coisa. O Sandro, depois do Sandro vieram outros, Paulo de Dias, etc. Bom, eu conheci então a Graça, já conhecia o Olavo desde o século passado, desde 98 ou 99, de um seminário que ele fez em Vassouras, se não me engano. A Graça conheceu ele lá. E eu conheci só através do Globo. Mas daí nós começamos a ter um contato mais estreito, todos nós, via ainda e-mail, porque não nos conhecíamos pessoalmente. O Azamba não. O Azamba já morava no Rio e eu vinha conhecê-lo pessoalmente. E aí as coisas foram se desenrolando. Eu comecei a publicar vários artigos sobre exatamente a minha... Porque aí tem uma das vertentes desse livro, tem essa vertente, vamos dizer, intelectual, que é ligada à mídia sem máscara e aos artigos que eu escrevi lá. Mas tem uma vertente pessoal, emocional. Eu fui comunista. Eu fui da Ação Popular. Eu não tive uma participação em ato terrorista, nada disso, mas eu fui vice-presidente da UNE, esse negócio. Então, eu conheci por dentro como é que essa coisa funciona, como é que a esquerda funciona. E isso me deu uma experiência que é realmente inigualável. Porque ou você tem ou não tem, ou fica imaginando como será, como é que funcionam essas coisas. É uma coisa horrível. Esses dias mesmo eu estava dizendo sobre o que é um militante. Eu estava falando até no Twitter, eu acho, com alguém, e estava dizendo que quando eu comecei a entender o que era, que eu não tinha nenhuma liberdade de coisa nenhuma, foi quando eu era vice-presidente da UNE e a fração da AP tinha quase todos os cargos, menos 3, que eram marxistas independentes. Esses caras apresentaram um projeto e eu achei que eu era da AP, mas achei que eles tinham razão. Levei uma bronca danada, que eu não podia votar nada diferente do que me mandavam. Ali eu comecei a pensar, digo, vem cá, onde é que eu estou me metendo? Ninguém pensa. Isso aqui ninguém pensa. Você pensa que pensa, mas não pensa. Porque tem alguém que pensa por você e manda o que você tem que fazer. Isso... O senhor tinha quantos anos? Desculpa, quando o senhor começou a perceber? Hein? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor estava na AP, mas começou a perceber o engodo que era aquele ambiente de militância? Em 65 eu tinha 21 anos. Ah, foi bem jovem, bem jovem. Jovem. Eu comecei na AP em 63, quando a AP foi fundada. Foi fundada pelo Serra. Perdão, Serra não. Serra veio depois. Foi o Betinho, Herbert José de Souza, e pelo Padre Vaz. Uma grande influência jesuítica, principalmente, hoje eu entendo o Papa atual, porque nós estudávamos muito Teilhard de Chardin, que é um autor jesuíta importante e que criou muita coisa que hoje em dia está se dizendo como fosse novidade, mas está tudo lá nele. Então, eu comecei em 63, e em 64 houve a Contra-Revolução, que é 31 de março, e aí eu me influei mais ainda. Isso foi em 64. Em 65 é que eu vim a ser vice-presidente da UNE, e depois eu voltei e eu fui preso em Fortaleza. Estava lá lançando a campanha Univolante e a volta... porque a UNE foi extinta pelo ministro da Educação do governo Castelo Branco, que era Suplicy de Lacerda. Não me lembro o primeiro nome dele. Caramba, que contradição esses dois nomes. Suplicy de Lacerda, pois é. Ele acabou com a UNE. Nós estávamos, então, numa campanha de fazer a UNE retornar. Uma campanha aberta, esta era aberta, mas eu também fui por outros motivos pela AP.
com reuniões fechadas. E quando eu fui preso, descobriram, na casa do cara onde eu estava, descobriram um documento que tinha vindo de Paris, com técnicas de guerrilha e não sei mais o que, e pronto. Aí acabei ficando 2 meses preso. Caramba. E voltei para o Sul. Eu acho que eu escapei de morrer de frio, porque eu era vice-presidente de intercâmbio internacional. E eu ia em janeiro para a Mongólia, que faz 40 graus negativos nos dias bons. Na AP tinha esse treinamento na União Soviética? Tinha esse vínculo? Vocês viajavam? Não. Eu não. Não tinha nada a ver. Não, com a União Soviética, não. Tá. A AP tinha mais ligação com a China. Com a China, tá. Era a linha era linha maoísta, tipo o PCdoB, né? Tanto que a AP e PCdoB depois acabaram se fundindo na Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil, etc. Isso foi depois. Uhum. E eu fiquei até 68 metido nisso. Em 68 foi em janeiro, quando começaram a AP começou a entrar firme na guerra, na luta armada. Luta armada. E aí eu desisti. Eu disse, olha, isso aí eu não vou me meter, não estou a fim de matar ninguém, nem de morrer, estou fora. Pulei fora e isso foi em janeiro de 68. E daí me desliguei completamente, desde então. Doutor, o pessoal está perguntando se o senhor chegou a ser torturado na prisão nesses 2 meses. Como é que foram esses 2 meses na prisão? Não, foi muito bem tratado. Nada disso. Tá. Nada disso, né? Só aquela tortura, vamos dizer, psicológica. Eu até comentei esses dias num vídeo, que é a prisão incomunicável. Uhum. Eu não tinha comunicação, eu era incomunicável. Durante uns 20 dias eu não conseguia falar com ninguém. Só o soldado que entregava a bandeja com o café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, e só dia, bom dia, e nem respondia, porque estava louco de medo que os oficiais soubessem que ele estava falando com o preso político. Então, isso você começa a imaginar o que será que eles sabem. Por que eles me prenderam? O que é que aconteceu? Como é que negócio? Isso é uma coisa terrível, mas nunca fui maltratado de maneira nenhuma. E o que o senhor conta no prefácio, doutor Heitor, o que o senhor conta no prefácio desse livro aqui, para quem não tem esse livro, está na descrição, tá? Além do mais, o Heitor de Paula relançou, vai relançar uma 3ª edição em e-book. Livro físico, nas lojas que vocês ainda encontram, eu coloquei na descrição desse vídeo, mas quem quiser, a 3ª edição revisada vai sair em e-book, tá? Eu tô só respondendo pro pessoal aqui. Agora, você conta que foi no momento em que o pessoal resolveu pegar em armas que você quis abandonar aquilo, ou não? E teve a ver também com a questão do hospital, que eles queriam que o senhor roubasse material do hospital. Que Também. O senhor é médico, psiquiatra de formação, né? Sim. Isso eles queriam que eu metesse a mão no hospital ou escola e que ia atender exatamente o povo. É popular, movimento popular, povo, mas queriam que eu roubasse instrumentos e outros implementos cirúrgicos e tal, para uma eventual ida para a selva. É uma coisa que hoje em dia eu tenho um pouco de risada disso, porque nunca foi. Um grupo do PCdoB foi fazer aquela guerrilha do Araguaia e tal, mas nada mais do que isso. Então o senhor conheceu de dentro, o senhor conheceu de dentro, bem jovem, a consciência moral despertou e saiu muito cedo, abandonou também muito cedo. 68 eu saí. Era o ano que eu me formaria, se não tivesse perdido o ano de 65, que eu fui para a Uni, saí, larguei a faculdade. Então, foi em 68 que eu parei, no início de 68. Isso é uma das coisas que eu quero deixar claro, porque todo mundo diz que mais 5 é que gerou a luta armada. É mentira, é o contrário. Porque a luta armada começou em janeiro. A grande, porque o primeiro atentado terrorista aqui do Brasil foi em 66, da AP. Só que eu não sabia. Era coisa completamente
estanque, que foi lá no Recife, no aeroporto Guararapes, na tentativa de assassinar o Marechal Costa Silva, que era o candidato, ou já era. Ele era o próximo presidente, foi em 66. Mas isso aí era tão estanque que nós, lá no Sul, nós não soubemos que era a AP que tinha feito aquilo. Não sabíamos, não sabíamos. Mas aí a entrada direta na luta armada foi em 68, antes do AI-5. O AI-5 é uma resposta à luta armada que se intensificou. Certo. A Juliana está perguntando por que o livro é tão difícil de encontrar. Olha, Juliana, não é tão difícil, não. Tem na descrição os lugares onde você encontra. E como o doutor Heitor contou para a gente, ele vai lançar uma versão e-book. E isso vai popularizar ainda mais o livro. E a gente vai conversar na entrevista sobre a reorganização que ele fez do conteúdo para essa terceira edição, tá? Okay. Bom, enfim, agora o que eu queria saber do senhor, o senhor tem formação de psiquiatra, e o que eu li aqui no começo do livro foi o conceito de paralaxe cognitiva, né? Que o senhor percebeu a certa altura que eles viviam em paralaxe cognitiva justamente porque era um movimento popular e queriam que roubasse material do Hospital do Povo, e etc. Eu queria saber se essa expressão paralaxe cognitiva que o Olavo de Carvalho usa tanto, ela vem da psiquiatria ou se realmente é um termo que vocês usam para se referir a esses, enfim, as pessoas que vivem de uma maneira e pregam outra coisa. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é um termo filosófico. Não é psiquiátrico, não. Não é psicanalítico, psicológico, não. Eu acho que vem da filosofia. Eu acho que isso vem desde a Grécia. Certo. Eu não tenho certeza disso. O Olavo é que usa mais e sempre usou. Sim. Mas eu acho que esse termo vem... Aliás, o paralaxe já é... É grego, né, de fato. É grego. Isso vem é da filosofia. Quer dizer, é um descompasso entre o que você pensa e o que... É aquele negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso. Isso é paralaxe cognitivo. Faz o que eu digo, mas não faz. Eu levo uma vida diferente daquela que eu prego. É mais ou menos Exato. isso. E o senhor, depois que o senhor se afastou, o senhor já começou a estudar? Ou o senhor tocou sua vida normalmente e um pouco mais velho foi estudar realmente a sobrevivência aí do comunismo para ter escrito tão bem nesse livro toda a história de atuação do comunismo ao longo do século XX e depois no Brasil aqui, no século XXI? Logo que eu parei, eu me afastei completamente. E me formei em 69, em 70 eu vim para o Rio. E aqui no Rio eu tive que me dedicar exclusivamente à profissão, porque eu tinha que ganhar dinheiro. E fiz psiquiatria há algum tempo para poder pagar minha formação psicanalítica, que é caríssima. Hoje em dia nem sei se... hoje em dia eu até não gosto do título de psicanalista, porque está uma coisa muito pilantragem. Sim. Muito. Lá no meu tempo não era. Então, eu vim para o Rio e imediatamente também casei. Eu casei em 5 meses. Comecei a minha mulher começamos a namorar em março, casamos em agosto. Faz 50 anos agora. Caramba! Foi 70. Aí eu me dediquei mais ao trabalho, trabalhava no consultório, e a estudar muito psicanálise, que é um negócio também, um volume de conhecimento enorme que você tem que ter. Inclusive, se você está interessado, tem que ler filosofia também, enfim, muita coisa. Eu parei. Depois de um certo tempo, quando começou a folgar um pouco mais a minha vida, terminei a formação, aí eu comecei a me interessar por reestudar esses assuntos todos. E eu tinha, aliás, uma história que eu já contei, que eu tinha em casa, quando eu fui preso, eu tinha em casa a coleção do Obras Escolhidas de Mao Zedong, feita na China, em papel Bíblia, em espanhol. E a minha mãe tocou fogo quando soube que eu estava preso. Então, eu tinha... Coitada, eu estava preso lá em Fortaleza, minha mãe lá em Rio Grande do Sul, ela ficou apavorada e pegou tudo que é livro que parecia que tinha que ver com Marx ou alguma coisa e abriu um buraco no quintal e tocou fogo. Então, eu tinha estudado muito isso. E agora, eu
voltei a ler algumas coisas e tal, e comecei a me dar conta. Mas o que realmente está escrito aí, que na primeira e segunda edição desse livro, eu coloquei como introdução. Na terceira edição agora já vai sair como por que escrever esse livro. Vai ser um capítulo, não vai ser apenas introdução. Mas é mais Merece. ou menos... Só que por que escrever esse livro? Então, eu falo lá sobre esse desenvolvimento que eu tive, que começou a me abrir os olhos. E uma das coisas que foi muito importante foi a criação aqui no Brasil, pela Universidade de Brasília, da Biblioteca Universidade de Brasília, foi o reitor, eu não me lembro o nome dele agora, ele era capitão de mar e guerra da Marinha, mas era filósofo, também tinha feito filosofia. Ele era reitor, abriu e começaram a publicar livros sobre liberalismo. Livros de Hayek, de Mises. Mises de Hayek, porque a minha mulher é economista. Esses e começaram a publicar até uma capa, se eu tenho algum aqui, todos amarelinhos assim, uma enorme. E começaram... Foi a primeira divulgação do pensamento liberal mais contemporâneo no Brasil. Aqui no Brasil foi lá que começou. Dá licença, eu vou só pegar aqui. Tudo bem, a gente espera. Olha, esse aqui é a Constituição Britânica, é esse aqui. Olha que legal. Eu quero lembrar do nome dele que merece. José Carlos de Almeida Azevedo. Ele era capitão da Marinha, mas também era reitor, nomeado pelos militares, claro. E ele abriu essa chance de conhecer esses autores liberais que eu nunca tinha lido. Eu nem sabia que existiam. Sabia, a minha mulher, economista, sabia Mises, Hayek, esse troço, mas tem muita coisa que eles começaram a publicar e barato. Na época, olha, que projeto, hein? Pelo correio, botar no correio, no envelope, e eles mandavam pelo correio o livro. E eu comecei a comprar e comecei a ler, e comecei a ver, meu Deus, existe um outro mundo que eu não conhecia. Um outro mundo intelectual que eu não sabia o que... Eu tinha intuição, mas eu não conhecia. O senhor tinha quantos anos nessa época? Só para a gente entender. Essa época foi final dos anos 70, início dos anos 80, mais ou menos. Foi quando começou a difusão desse pensamento liberal no Brasil mesmo. É de fato essa época. Você vê, esse livro, só para ter uma ideia, esse livro aqui é de 1981. Ano que eu nasci. Ai, meu Deus. Olha que legal. Foi o ano que eu nasci, 81. Nasci numa época melhor, em que os liberais estavam começando a fazer a cama, para a gente ter acesso a mais... Eu já tinha os 2 filhos, um deles com 10 anos. E aí eu comecei a me interessar por isso, comprei a comprar, vendia razoavelmente barato na época, muito barato, e comecei a ler e acabei dizendo, mas eu estou descobrindo um mundo novo. Foi mais ou menos nesse embalo que eu entrei que eu comecei a mudar a minha maneira de ver o mundo. Tinha outra maneira. Então, eu comecei a mudar a minha maneira de ver. Que estava, inclusive, muito mais de acordo com a minha própria mulher, que tem uma tradição católica, tradição de família tradicional, etc. E eu comecei a conversar com ela também, ela participou muito disso, participou muito dessa mudança também. E aí eu fui me interessando e lá por final do século passado, eu já tinha lido um monte desses livros, eu conheci, então, comecei a ler, eu vi na capa na Veja, sobre edições novas, estava lá um livro assim, O Imbecil Coletivo. Ah, do Lavo! Foi aí. Eu digo, para aí, que negócio é esse? Aí tinha uma descrição mais ou menos, eu digo, saí e comprei direto. Aí eu digo, sacou tudo, né?
encontrei um cara que sabe dessas coisas melhor que eu. E eu estou descobrindo agora. Aí, foi aí que também eu mesmo procurei o Olavo depois de algum tempo. E comecei a ler as crônicas dele no Globo antes de ser posto lá. Olha que legal. Mas ele elogia muito o seu trabalho no prefácio desse livro. Você está dizendo que aprendeu, o senhor está dizendo que aprendeu coisas com o Olavo. Então, tem um elemento de parceria ou aconteceu uma identificação, porque o Olavo também teve uma passagem. Olha, teve o que eu reputo como a melhor experiência intelectual da minha vida. Teve 2 reuniões só, porque como nós tratávamos defendendo os capitalistas, nós não tínhamos dinheiro. Só quem defende comunista é que tem dinheiro. Então, ela foi o Centro de Estudos Ibn Khaldun, fundado pelo Olavo. Que Ibn Khaldun é um historiador muçulmano tunisino, Tunísia, de 1200 e pouco, mais ou menos, e que ele tem um livro fundamental chamado Muqaddimah. É sobre a história. É um livro de história, é um historiador muçulmano. E o Olavo fundou esse centro de estudos e convidou um grupo de pessoas, entre as quais eu, Graça Salgueiro, Azambuja, Pugina, que é um outro que continua na luta aí, braba, feio, está sempre brigando. O Nivaldo Cordeiro, enfim, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas foram 2 reuniões só porque faltou dinheiro. Mas a coisa andou bastante bem. E nesses 2. E lá é que começamos a estudar esses assuntos que eu trato mais diretamente aí no livro. Que foi os livros do Anatoly Golitsyn. Eram 2 livros, True Lies, New Lies for Old e The Perestroika Deception, que foram 2 livros fundamentais que nós estudamos desses encontros, um em São Paulo e um em Curitiba, e aí expandiu-se muito, e isso tem uma importância fundamental na maneira pela qual eu escrevi esse livro. Bom, você está me ouvindo? Alô? Bruna? Alô, alô? Não sei se aconteceu alguma coisa. Bruna? Não sei. Sumiu.
Não sei se estou sendo ouvido ou não, mas a Bruna sumiu. Ah, tá aqui, já estou voltando. Oi, boa noite, doutor Heitor de Paula. Alô? Oi, desculpa, eu tive uma queda de energia aqui em casa e como eu tive uma queda de energia, aí voltou, né? Eu vou agora só sair da sala e voltar para que minha imagem volte a aparecer, porque o computador não está nem reconhecendo a câmera. E claro. administrar essa live tem que ser pelo computador. Eu tentei entrar pelo celular, mas não funciona. Eu só vou. Então, eu gostaria, assim, enquanto eu faço esse processo de voltar, sair da sala e voltar, eu gostaria que o senhor contasse para o público, né? Qual é a relação deste livro, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, e o novo livro que o senhor está publicando agora, que é Rumo ao Governo Mundial Totalitário. Pode Perfeito. ser? Obrigada. Eu não sei até que ponto me ouviram. O pessoal está ouvindo, tá perfeito. O senhor tá ouvindo? Perfeito. Não teve queda nenhuma. Queda de energia foi em casa. Aí eu caí, mas agora eu voltei. Só vou consertar a imagem aqui. Tá, tudo bem. Eu posso continuar falando, então? Acho que sim. Por favor. A noite é sua. Eu estava dizendo que a importância desses livros do Anatoly Golitsyn, porque foi de lá, quando eu pensei em escrever esse eixo do mal latino-americano, a ideia surgiu porque foi descoberto a existência do Foro de São Paulo pelo professor Graça Wagner, que entrou em contato com o Olavo ou com mais alguém, mas, na verdade, quem primeiro falou isso, e está dito lá no livro, foi o Dr. Constantine Mendes, do Hudson Institute, que publicou um artigo dito Um Novo Eixo do Mal se Forma na América Latina. Oi. Voltou. Oi. Pessoal, me desculpem, graças a Deus o professor aí é super bem-humorado e continuou lá na live. Vai, continuando. Eu dei uma parada no início do que estava acontecendo, mas aí vamos voltar. Então, vamos lá. Esse do professor Constantine Mendes escreveu esse artigo um eixo do mal latino-americano está se formando, que seria, estava próximo da eleição de Lula, em 2002, a primeira, e ele falava que esse eixo do mal latino-americano era Havana, Caracas, que já estava nas mãos de Chaves, e uma eleição
de Lula se formaria, então, esse eixo. Saiu daí o nome do livro, mas saiu, quando eu comecei a escrever, eu digo, bom, como é que eu vou montar esse livro? Então, eu resolvi, essa montagem é minha, original, sobre ofensivas e estratégias, porque, em parte, o que o Golitsyn nos mostra, ele foi um dos principais fugitivos da União Soviética, ele era 4 estrelas, tenente-general do KGB. Ele mostra, então, que havia essas diversas estratégias comunistas de dominação. E eu comecei a usar esses mesmos termos e incluir dentro deles algumas diferenças aqui na América Latina. Bom, você perguntou, então, agora a ligação com o próximo livro. Com o livro próximo, não, já vai fazer um ano que estava vendo. Tá. Mas é o último livro que o senhor escreveu, certo? Esse é o último livro. Por enquanto. Porque é o mais recente. Ele já está faltando coisa. Pelo seguinte, quando saiu em dezembro, eu não imaginava que ia sair esse tipo de 2020, que ia acontecer essa pandemia, pandemia, que não existe. E eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu não tinha essas informações que eu poderia ter tido, que já vem desde o evento 201, que foi em setembro, e tal. Mas eu não tinha. Então, eu coloquei... Aliás, ele tem até algumas repetições com o eixo do mal. Tem algumas coisas repetidas, porque são importantes. Só que, de um ponto de vista não mais latino-americano, mais global. E esse novo livro, eu faço uma revisão das principais fontes do que se chama de establishment, de deep state mundial, que eu não incluí, por exemplo, o que teria incluído, se eu já soubesse, o World Economic Forum, que é hoje em dia os principais, e o World Bank. Mas as grandes fundações, que foi o que me chamou mais a atenção, que eu já tinha lido um livro, li detalhadamente, reli um livro sobre as grandes fundações comunistas, fabianos e nazistas. Olha, o porquê esse livro não é bem uma continuação, é uma ampliação para o mundo do que se vê no primeiro livro, que é mais ligado a uma tentativa comunista de dominação. Mas o que acontece é que os comunistas agora já não estão com nada. Porque o mundo está controlado por uma elite. Isso, naquele momento que eu escrevi esse eixo do mal, eu acho que nenhum de nós se dava conta claramente de que há uma verdadeira elite internacional da qual o comunismo, vamos dizer, é aliado, e que vai ser descartado. Aliado ou instrumento, né? Mais instrumento. Instrumento. Eu acho que os comunistas vão acabar sendo os idiotas úteis dessa grande camada das grandes fundações, principalmente. E o mundo tende e está sendo muito mais dominado pelo socialismo fabiano do que pelo comunismo. Inclusive, totalmente. Porque o comunismo não produz nada. Então acaba. Exato. Eles precisam de alguém que os financie. Tem até uma história do Alexei Suslov, que era o grande ideólogo do Politburo da União Soviética, no tempo do Andropov, em que todo mundo falava, vamos dominar o mundo inteiro. Ele dizia, peraí, nós temos que deixar 1 ou 2 países produzindo, porque capitalistas existindo para produzir, para a gente poder viver. Quer dizer, ele mesmo sabia, como ideólogo, que o comunismo não produz absolutamente nada. Destrói. Então, precisa de alguém que produza. E uma coisa
que eu não digo nesses livros, mas que é algo que virá no próximo eventual, que já estou pensando, é o seguinte, eu já disse até em vídeos, que o fim do comunismo é o fascismo. O comunismo se torna fascista, porque ele precisa manter as empresas funcionando, que é exatamente, eles estão repetindo o que Mussolini fez na Itália. Fez a mesma ditadura, a mesma horror, porém, as empresas, os empresários se ganhavam dinheiro. É como está a China hoje em dia. A China é um país fascista. Totalmente. É comunista. Não, não é comunista coisa nenhuma. Não é comunista, capitalista, é fascista. Capitalismo de Estado é fascismo, né, doutor? É. Porque os caras ganham dinheiro, podem fabricar, desde que entrem no plano do governo. E não saiam. Porque já se viu quantos grandes empresários chineses sumiram. Ninguém sabe onde é que eles estão, sumiram. E a empresa deles acabou ou já está nas mãos de outros. Por quê? Porque o sujeito começa a ganhar dinheiro, começa a se sentir poderoso, só que ele não sabe que ele não é. Ele acha que é. Mas o poder está nas mãos, concentrada no chamado Comitê Militar do Partido Comunista Chinês. Esse é que manda na China. E isso é talvez um dos temas de um próximo livro que talvez venha a sair, mas que já está tocado desse agora, o rumo ao governo mundial totalitário. Já está, ele tem uma parte que muito pouca gente conhece, que todo mundo fala, Stalin foi um horror, mas ninguém fala de Lenin. Lenin, inclusive, é a base da perestroika do Gorbachev. É Lenin. Lenin foi um terror, muito igual ou pior que Stalin. Só que ele não teve tempo de matar tanta gente, porque foram 7 anos. Em 24, e o Stalin ficou mais tempo, e o Mao também. Mas, então, eu mostro essas 4 partes, os comunistas, as grandes fundações, que eu me dedico mais às 3 maiores, que são a Fundação Ford, Rockefeller e Carnegie. São as 3 grandes, as 3, vamos dizer, se eu tinha que escolher as maiores fundações, são essas. Essas, eu diria, por exemplo, o Bill Gates é fichinha perto da Ford ou do Rockefeller. E o Jorge Soros seria um agente dessas 3 fundações? Qual que é o papel dele? O Jorge Soros, ele tem muito dinheiro, ele também tem as fundações dele, a Open Society Foundation, são várias que estão unidas na Open Society, mas eu inclusive não trato do Soros nesse livro. Ele não é, ele age mais aqui. Nós conhecemos mais o Soros, mas ele realmente no cômputo geral das grandes fundações, ele é muito pequena. Porque a fortuna que essa gente de Ford, Carnegie, a Carnegie foi fundada em 1901, 1903, por aí, desde então fez uma guerra, botou os Estados Unidos na guerra, na primeira, e para fazer um reset. Eles são impérios, né, à parte. Fazer um novo império. E essas são fundações enormes, extremamente, é coisa de trilhões de dólares, coisa que nem Bill Gates, nem Soros muito menos, que deve ter lá, coitadinho, ele deve ter uns 7 ou 8 bilhões de dólares só, muito jovem, muito pouco, muito pobre. Mas, comparado com essas outras, não é nada. Então, eu peguei isso e faço um histórico também nesse livro, aprofundado mais, que no Eixo do Mal eu falo sobre o socialismo fabiano, falo sobre a Fabian Society, mas neste segundo livro eu aprofundo mais o conhecimento sobre a Fabian Society. Tudo que estava por trás daquilo que foi sendo, e que é quem comanda o mundo hoje em dia. E também os nazistas, porque eu, no meu estudo de
sobre a União Europeia, eu cheguei fui indo, estudando e comprando livro, isso e aquilo, e fui vendo que realmente a União Europeia foi feita pelos nazistas que sobraram depois da Segunda Guerra. Caramba! Todos, vocês vão ler, está lá no livro. Todos esse livro, então, é imperdível. Esse terceiro. Não, o segundo, esse é do segundo. Esse segundo, o Rumo ao Governo Mundial Totalitário. Esse é o livro. Quando eu falo sobre a União Europeia, tem inclusive informações de fotografia, até foto, eu coloquei lá, consegui as fotos, de quem eram os grandes fundadores da Comissão Europeia, todos nazistas, que sobraram, não foram para Nuremberg, porque sabiam muito bem passar as suas lábias, e fim de papo. Alguns até foram condenados, 3 anos, 4 anos, gente que tinha tanto compromisso com a morte nos campos de concentração, quanto quaisquer outros, mas pegaram 2 anos, 3 anos, uns pegaram 7, 8, 10 anos, mas saíram com 2, 3. É a elite econômica, a elite que está mandando na União Europeia. Então, os nazistas, que todo mundo acha que acabaram, o nazismo acabou em 45, acabou nada. Está mais vivo do que nunca. O discurso desculpa, mas o discurso do Klaus Schwab, do World Economic Forum, você está olhando, eu imagino ele vestido no uniforme de SS, exatamente a mesma coisa, ele impondo o Great Reset. Não sei se vocês viram o vídeo em que ele fala sobre isso. Se não viram, eu tenho num dos meus vídeos que eu falo sobre isso, ele tem lá, inicia com ele falando sobre o Great Reset a partir da pandemia. Só para o pessoal que não sabe, aqui na descrição tem o link para o canal do Dr. Heitor de Paula. Inscrevam-se, passem a acompanhá-lo, porque eu não sei se tem alguém por aí que tem um conhecimento mais vasto e detalhado sobre geopolítica do que esse professor. Assim, pelo menos eu acho que vale muito a pena. O seu conhecimento, senhor, em geopolítica é realmente admirável. Por exemplo, só isso de o senhor falar que o Jorge Soros digamos, peixe pequeno nesse mundo das fundações é importante, porque no Brasil ele tem uma presença muito forte, né? E a gente se preocupa demais com a Open Society aqui. A gente vê os tentáculos. Sim. Aqui a gente vê ele o tempo todo, né? Com os antifas, enfim. Recentemente a Esmeril publicou aí um mapeamento de como é que o Soros age, tá até no arquivo nacional, ele está enfiado em toda parte, né? O Fernando Henrique fez a CGU realmente para ter esse diálogo com as fundações, mas é importante o senhor dizer que a coisa é muito maior, quer dizer, tem muito maior, muito maior no meio, quer dizer, a cabeça nazista então está mais viva do que nunca. É enorme. Essa elite faz parte. Aí isso não está no livro, mas eu posso falar aqui. Claro. A Big Pharma, os grandes laboratórios farmacêuticos, como, por exemplo, agora, nessa pandemia, que condenaram a hidroxicloroquina, porque é um negócio baratinho, que eu comprei, guardei em casa, se alguém tiver, eu não tenho máscara, nunca fiz nada disso, nunca respeitei nada, mas eu botei aqui guardado. Se alguém tiver aqui em casa, tem igual. Eles mandaram o Dr. Fauci, Anthony Fauci, que é o homem que controlou o Trump, infelizmente, o Trump se deixou controlar por ele e pela doutora Deborah Birx, e parou de fazer o que ele estava fazendo. O Bolsonaro foi mais eficiente que ele aqui, eu acho, do que ele. Na questão da defesa da hidroxicloroquina. É isso, que é um negócio baratinho. E esse Fauci tem fortunas investidas do Remdesivir, por exemplo, que é uma porcaria. Não há nada. Mas que o Trump tomou o Remdesivir. Mas provavelmente ele não teve uma gripe forte, mais nada. Então, a Big Pharma, as grandes indústrias de comunicação, a mídia toda, vocês veem, já declararam Biden presidente eleito,
Ele não é eleito ainda. A eleição é de dezembro. Ele não é eleito coisa nenhuma. Tá? Tem mais votos, provavelmente votos eleitorais, mesmo que vão votar dia 14 de dezembro, mas até lá pode acontecer muita coisa. Já estão reconhecendo como novo presidente dos Estados Unidos. A mídia toda fez como fazem aqui. Tudo que o Bolsonaro diz, imediatamente alguém já manda a brasa contra. E outros países, e como foi com o Boris Johnson na Inglaterra durante muito tempo, agora o Boris Johnson deu para trás e se transformou num globalista também. Se eu tenho um vídeo excelente sobre o Boris Johnson, um vídeo excelente mostrando a dupla face, né? Que o cara começou bem, mas se perdeu. Ou mostrou quem era, não sei. As duas faces de Boris Johnson. Né? Isso. Porque ele se perdeu completamente. Ele se deixou manobrar pela Big Pharma. Então, a Big Pharma, a mídia, a indústria de energia. E aí tem uma coisa interessante, porque tanto a indústria de energia tradicional, petróleo, como também as tais de energias limpas. Dá tudo no mesmo. Sobretudo. Eles aparentemente brigam por fora, mas no fundo estão todos dentro, uns ganhando com os outros. Caramba! Porque eles fazem toda essa trama, vamos dizer assim, é o que os russos chamam, o KGB usava essa frase, maskirovka. Quer dizer, mascaramento. É um mascaramento do que está acontecendo realmente. Então, é uma briga do jeito que quer botar catavento, ou quer botar placas de aquecimento solar, ele briga com a indústria do petróleo. Briga nada. Os donos são os mesmos, estão tudo dentro. Um para cá. É tudo teoria grandes, das tesouras. Tem muita gente séria. Atacam pelos dois lados. E acabam fechando, né? Inclusive, chama-se The Big Six. São 6. Já falei, indústria, mídia. Está faltando alguma coisa aí. Não, depois eu me lembro. E que são as grandes corporações corporações oligárquicas e oligopolistas. A grande maioria são oligopólios, não oligopolistas. Oligopolistas. Tá. Então, elas são oligárquicas também, no sentido que vêm de família, de gente. Rockefeller vem desde o John Rockefeller, continua a mesma coisa. Então, essas grandes corporações que são realmente quem mandam no mundo. O Trump tentou peitá-los. Olha o que deu. Isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente viu aí o poder, né, do Deep State nessas eleições dos Estados Unidos. O senhor acha que o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 pode acontecer no Brasil em 2022? Sim. Com certeza. Claramente. Vai acontecer. Porque, depende de como... Porque o Bolsonaro tem um tipo de conduta diferente do Trump. Ele também é meio de peitar e tal, mas ele já está compondo com centrão, essas coisas e tal. Talvez ele consiga alguma coisa, mas eu tenho a impressão que vem algum candidato aí como o Biden. Quer dizer, o Biden... o Moro está conversando com o Luciano Huck, né? Moro e Mourão. O senhor acha? Falemos dos dois, com o Moro e o Moro Grande, Mourão, que também está muito ligado à China, está ligado a tudo isso. Eu tenho a impressão que o Mourão vai ser um dos candidatos, que é Hamilton Mourão. Mas isso é tudo especulação. Aí é especulação. Não, mas eu também ouvi nos bastidores aqui de São Paulo, a gente ouviu muito que o PRTB tem interesse em lançar o Mourão realmente como candidato em 2022. Isso é algo que corre claramente aqui em São Paulo, né? Isso eu não sabia, por exemplo. Eu deduzi, não sabia. É bem possível. Inclusive a ligação que ele tem com a defesa da China. Tudo está sempre ligado à China. Então, agora alguém vai dizer assim, é um militar comunista. Não é isso, não é isso. É outra coisa, né?
A coisa o buraco é mais embaixo. É outra coisa que é fazer parte desse grupo global. Uhum. Eu acho que em 2022 vai acontecer alguma coisa assim aqui. Acho que sim. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que colocaram um sujeito que não tem a menor condição, eu tenho a impressão minha, isso eu vou deixar como impressão, que quem vai mandar é a Kamala Harris, que é uma comunista braba. Sim. Ela, a vice-presidente. Porque nos programas aí que eu fiz, eu achei que na convenção, iam tirá-lo. Iam botar a Hillary. Mas aí abriu o processo da Hillary de novo. Ela ficou queimada novamente. Então, não sei o que aconteceu, que mantiveram esse cara. Aliás, a melhor charge que eu já vi dessa eleição foi o Obama dizendo para o Biden assim: Joe, você ganhou. Esse ganhei o quê? Está completamente fora do... Ganhei o quê? Eu vi uma outra charge que eu achei muito boa, que era a Kamala, ele numa cadeira de rodas falando para a Kamala: ai, nós conseguimos, e ela levando ele perto de um abismo e fazendo assim com a cadeira também. Essa eu achei boa, achei bem significativa, né? Agora, uma outra coisa que eu queria saber do senhor é assim, o Foro de São Paulo agora, primeiro era clandestino, não podia se falar para que ele agisse. Sai da clandestinidade quando cumpre seu papel. E hoje a gente tem aqui, na América Latina, por exemplo, o Grupo de Puebla, né? O senhor acha que o Foro de São Paulo só mudou de nome ou ele ainda age só uma mudança de nome, a mesma tática, a mesma estratégia? E, na verdade, ele nunca foi clandestino. O problema é esses grupos, eles não são secretos, eles são discretos. Não são secretos. Porque as reuniões tinham todas. Tanto que a Graça Salgueiro, o livro dela, o levantamento, todas as reuniões, não é nada secreto. Eles são discretos. O Lula, em 2005, abriu o jogo, falando sobre o Foro de São Paulo, novamente aqui em São Paulo, mas nós já sabíamos disso desde 2001, claro. Pelo que o professor Graça Wagner já tinha descoberto, inclusive o contato dele com o Fernando Henrique, etc. e tal, do Lula com o Fernando Henrique. Então, na verdade, eles nunca foram secretos, eles foram discretos. Esses grupos geralmente não são secretos, são discretos. O que acontece é que, como as coisas andam, as pessoas não se dão conta e começam, então, a elaborar coisas secretas. Grupo tal... Está tudo aberto. A Sociedade Fabiana, por exemplo, o que eles iam fazer e fizeram, estão fazendo, está tudo escrito no livro Open Conspiracy, do H.G. Wells, Herbert George Wells. E está à disposição na internet para baixar PDF grátis. É só baixar. Open Conspiracy, conspiração aberta. Eles fazem para que as pessoas não se interessam. Então não descobrem. Na verdade, nunca houve a clandestinidade, porque o próprio primeiro encontro, que foi em São Paulo, naquele hotel Danúbio, o Fidel Castro estava aí. Estava aqui visitando o Brasil. Foi em 1990, logo depois que o Lula perdeu para o Collor. E o Fidel estava aqui visitou o Collor, visitou todo mundo, foi visitar a CNBB. O que tem de secreto nisso? Nada. É uma reunião. Agora, é discreto no sentido que não, é só um grupo de pessoas que pensam diferente. E que nós estamos debatendo teses políticas e tal. Agora vai ver o que eles fizeram. E o que estão fazendo novamente. Eu acho que a pergunta que você fez sobre o Grupo de Puebla é o mesmo grupo com outro nome e que já está tomando conta da Argentina, já está tomando conta agora da Bolívia, Venezuela, Nicarágua. Exatamente. Inclusive, os personagens da Nicarágua, por exemplo, é o mesmo. É o mesmo que o Haddad está lá. O Haddad, por exemplo, eu entrei no site hoje do Grupo de Puebla, Fernando Haddad está ali. Então, assim,
Então, assim, o PT está ali, né? Tá tudo junto. Uhum. É a mesma coisa. Não há mudança. Eles tomaram um outro nome que tem um significado simbólico. Porque foi em Puebla que houve aquela reunião dos bispos da América Latina, aonde imperou Dom Helder Câmara. O senhor fala disso no Eixo do Mal. O senhor fala dessa reunião. Falo disso. Foi lá que começou essa coisa toda. Foi Puebla e na Colômbia, como é a cidade? Bom, eu vou lembrar depois. Houve dois encontros que praticamente selaram a teologia da libertação. Foi Puebla e Medellín. Foram duas conferências de bispos latino-americanos, mas Puebla tem um significado importante, porque foi aí que o governo militar brasileiro proibiu Dom Helder Câmara de sair do Brasil, a partir de então. Ele ia lá para fora para falar mal, já não pode falar, e não pode botar o nome dele também. Falando nos nossos militares, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber se o senhor consegue me ajudar a pensar nisso. O Exército Brasileiro ele é defensivo, né? Ele é essencialmente defensivo, nós não temos poder de fogo assim ofensivo, pelo menos a impressão que nós temos. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. E eu queria saber, países como o Brasil, cujas forças armadas são essencialmente defensivas, devem se guiar por que táticas diante dessa pressão globalista, ou seja, desse caminho ao governo mundial totalitário? Será que os militares ficam às vezes, em cima do muro, digamos assim, para lidar com os globalistas, porque eles sabem do risco, do poder que os caras têm, e eles entendem que eles têm um exército defensivo? Como que o senhor vê a relação entre a precariedade, eu diria assim, da estrutura de que as Forças Armadas dispõem e da maneira como eles se comportam politicamente? Olha, é um pouco complicada a história, mas realmente, se você vai ver a estrutura militar mundial, o Brasil nunca teve uma força ofensiva. Nunca. Tá. Teve uma força um pouco melhor, mas, inclusive, os próprios governos militares diminuíram muito essa força, porque o Castelo Branco fez uma reforma. Acabou aquele número de marechais que tinha 30 e 40 marechais. Ele disse, não, acabou, não tem mais marechal agora, é só general, 4 estrelas, marechal é só em tempo de guerra. E fez uma reforma, e fez uma reforma também nas promoções. O equipamento militar brasileiro já foi bastante razoável. Depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos estavam dando de presente um monte de tanques, aviões de guerra, porque eles fabricaram 300 mil aviões, 800 mil tanques, tinham que se livrar de alguma maneira. Então, e terminou a guerra, então o Brasil tinha uma potência um pouco maior, a Argentina também, tanto que brigavam um com o outro, todo mundo achava que o Brasil ia ter guerra com a Argentina, tinha um certo potencial maior. Depois, com os próprios governos militares, diminuíram bastante esse poder, e aí veio a esquerda, Fernando Henrique Cardoso, eles simplesmente dizimaram com as Forças Armadas. Acabaram. Agora estão tentando evoluir um pouco mais. Eu soube agora que o Brasil já voltou a produzir os lança-foguetes Astros, que são dos melhores do mundo. Não é propaganda brasileira patriótica, não. São muito bons. A própria Arábia Saudita gostou muito de tê-los lá. Então, um tanque também que a Arábia Saudita não comprou porque os americanos não deixaram, que era o Osório, que teria dado um grande impulso no poder ofensivo do Exército. Agora, nós temos uma marinha desfalcada, uma força aérea que vai começar a receber uns jatos agora, mais ou menos, que até então nós temos o F-5, que é do tempo da Guerra do Vietnã. São os nossos grandes caças. São do tempo da Guerra do Vietnã. Então, o Brasil realmente
tem que se limitar, e eu acho que toda a América Latina, porque também aí tem uma outra coisa que eu falo no livro, nos 2 livros, mas principalmente do Eixo do Mal, que foi o plano Bush, Bush pai, que foi da nova ordem mundial, que é um segmento do plano Kissinger, que é transformar as forças armadas dos países em desenvolvimento em apenas uma espécie de milícia doméstica. Apenas ficar guardando dentro do país sem desenvolver nenhum fator, vamos dizer, ofensivo. Diga-se o que disser, pode ser a favor, pode ser contra, mas o Collor foi outro que derrubou muito também, quando ele fechou aquela que havia uma tentativa de fabricar bomba nuclear no Brasil. Não estou dizendo que deva ou não deva, isso, mas é uma tentativa de fazer algo ofensivo. Claro. E acabou. O Collor mandou tapar o buraco lá de Cachimbo, né? Terra do Cachimbo. E não fala mais nada. Agora o Brasil está talvez começando a... Deve sair daqui a pouco o submarino nuclear, o primeiro, que faz 40 anos que começaram a construir. Então, os Estados Unidos constrói um porta-aviões em 3 anos, o Brasil leva 40 para um submarino. Mas essa falta de dinheiro, né? Esse estrangulamento do dinheiro para os militares, que fica muito também no soldo. Você vê uma coisa, o exército americano é totalmente o profissional. O sujeito entra lá ele faz concurso para entrar. Ele aprende lá dentro. Não existe o serviço militar obrigatório, por exemplo. Então, eles são todos profissionais. Eles estudam, eles têm, inclusive, uma boa chance, quando entram para qualquer das armas, de entrar em universidades, para fazer grandes cursos, para poder utilizar, com compromisso de ficar 5 anos mais, dando a contribuição de volta àquilo que eles aprenderam. Tem muito militar americano que fez o MIT. Muito. Coronel, não precisa nem ser general. Aqui no Brasil não existem essas possibilidades. E não é que não queiram. Agora, você perguntou se eles ficam meio em cima do muro. Eu não sei bem como é que... Eu tenho alguns amigos militares da época que hoje em dia a maioria já está morrendo, está com 90 anos e tal, mas é que há 20 anos atrás eram pessoas que têm a idade que eu tenho hoje, tinham a idade que eu tenho hoje. Então, era mais fácil conversar. E eles têm muita assim, eles se ressentem muito do que foi feito. Claro, com razão, né? Eles se ressentem muito disso. E eles ficam dizendo, por exemplo, quando falam, os militares vão tomar o poder agora. Não vão, eles não vão nunca mais tomar o poder. Eles não, para quê? A gente toma o poder para depois, 20 anos depois, começarem a nos chamar de torturador, não vão pegar nada. Claro. Fazer nada. Então, eles ficam realmente meio em cima do muro. Não, mas eu já conversei com um militar que ele me disse, olha, a nossa preocupação é a seguinte, a gente está vivendo na era de bomba atômica, da destruição total. A gente tem poder, ou existe no mundo poder para destruir a Terra 50 vezes. 50 então, vezes. A diplomacia é um negócio que a gente aprendeu a respeitar. Isso eu ouvi de um militar, isso que eu quero dizer. Né? Como é que fica esse trato, né? O Brasil já tem um exército defensivo, foi defasado, foi arrebentado pelo Fernando Henrique, a tal ponto que quando entrou do Rebelo eles gostaram, de tão ruim que foi o Fernando Henrique. Né? Tanto que acabou o exército, os caras comemoraram o do Rebelo, coitados. Então, assim, é difícil a posição dos militares também. Eu acho que às vezes o pessoal é pouco compreensivo, né, com que poder de fogo eles têm, digamos, para peitar tanto? Porque o exército americano é bem mais considerável, né? Não tem condição. Não tem, aliás, ninguém tem condição de enfrentar as Forças Armadas americanas, por enquanto. Com Biden, não sei o que vai acontecer. Mas com o Trump renovou tudo e as coisas estão indo... Colocou trilhões de dólares desse troço. E agora ninguém tem condições de lutar contra os Estados Unidos, nem China, Rússia, se juntar os dois, perdem para os Estados Unidos, não tem comparação.
Então, aqui no Brasil, agora, o que eu vejo de perigoso com Biden é que ele já disse que ele vai unir outros países para fazer com que o Brasil tome conta direito da Amazônia, senão ele vai tomar conta. Nossa, que... O Biden disse isso, falou disso, vou fazer uma coligação internacional, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, e não sei mais o que, essas coisas todas que eram pelo Al Gore, que foi derrotado pelo Bush, etc. e tal, que voltou o Obama, mas o Obama era mais, nesse aspecto, era menos perigoso, vamos dizer. O Biden, eu não sei o que é que ele vai fazer. Agora, eu sei o que a Kamala Harris deve estar pretendendo. Essa fala mesmo não deve ser dele. Essa fala deve ter sido enfiada dentro dele. Ó, diz isso. O Brasil não está tomando conta direito da Amazônia. E há um outro risco também aí, lamentavelmente, que é também o Vaticano, né? Que também está na mesma vertente de até apoiar uma tomada da Amazônia, porque acendeu uma chama ali. Olha lá, estou colocando fogo na Amazônia. E uma coisa que eu sei é que as nossas tropas de floresta são das melhores do mundo. Os americanos vêm aqui aprender com eles. São das melhores, inclusive por uma razão muito importante: os índios. Eles incorporaram os índios nas forças, principalmente no Exército, mas também na Marinha, que lá é fluvial, né? Só são barcos fluviais. Eles incorporaram no Exército. Já tem índios oficiais, até grupo de capitão, que eu saiba. Então, esse pessoal, ele criado na floresta, eles conhecem aquilo ali muito melhor do que qualquer um gringo que chegue lá e diga assim: olha, vou tomar conta da floresta. Não é bem assim. As nossas tropas são ótimas. Agora, uma guerra aberta, se tentarem tomar conta, vão ter dificuldade, mas é capaz que consigam, porque o problema é até que ponto as Forças Armadas brasileiras vão conseguir lutar. E vai acabar a munição, vai acabar tudo, e os Estados Unidos não acaba. As fábricas continuam fazendo. Inclusive, porque uma das 6 que eu falei, The Six, é o complexo industrial militar. Eu tinha esquecido que foi denunciado por um militar, presidente Dwight Eisenhower. Quando ele saiu da Casa Branca, ele deixou esse aviso: cuidado com o complexo industrial militar que está mandando nos Estados Unidos. E o Kennedy tem também teve também, assumiu logo depois, e também confirmou isso, que é impossível mandar, um presidente não consegue mandar na indústria bélica americana, porque esse complexo industrial militar, ele é tão conglomerado entre indústria e militares, não é, nem estou falando que haja corrupção, também, mas não é isso que interessa. O que interessa é que há um conluio muito grande que foi denunciado logo depois da guerra. O Eisenhower saiu em 60, exatamente. Foi quando o Kennedy, ele saiu 20 de janeiro, 4 ou 5 dias antes deve ter sido dia 15 de janeiro, ele fez esse discurso de despedida dizendo isso: cuidado com o complexo industrial militar. Então, lá nunca vai faltar arma, nem tem munição. Sim. A China está tentando, né? O exército, eles estão... tem algo que o senhor fala no Eixo do Mal que eu acho incrivelmente atual, né? Eu queria depois que o senhor comentasse o que o senhor considera ultrapassado no livro e o que o senhor considera atual, e quais foram as mudanças que o senhor fez dessa edição impressa para essa edição e-book agora e que tem à disposição. Mas, assim, tem uma coisa que é super atual, que o senhor diz assim, o senhor cita, né, alguns teóricos aí do comunismo dizendo: os capitalistas mal sabem, né, que eles produzem, eles investem na corda com a qual eles serão enforcados. Contudo, hoje o senhor acabou de dizer aqui para a gente que essa elite internacional está mais forte, digamos, que o comunismo. Então, nesse ponto, a China, a gente sabe que ela usa o dinheiro de investimento internacional para ampliar o exército, para tentar se equiparar ao exército americano. O senhor está dizendo que ainda está longe disso, mas, digamos, a China, como eles ainda têm a pretensão
de poder ser mais fortes que as fundações, que esse pessoal das fundações, que os globalistas, digamos assim, ainda que no momento o senhor disse que os globalistas estão mais fortes e até usam, digamos, os comunistas, né? Sim. Mas uns usam os outros. Eles se usam mutuamente. Só que o poder dessas grandes corporações é muito maior do que o poder chinês, que a China está num estado... Eu tenho assistido aquele Rural Business, não sei se você conhece. É excelente esse canal, excelente. Maravilha. Esse último que eles fizeram sobre a situação da China, a China está numa miséria, praticamente. São 1 bilhão e 500 milhões. Tudo bem, todo mundo diz, chinês não dá bola para isso, mata e pronto. Não é bem assim. Porque claro. Não é bem assim, chega assim, mata 1 milhão aí, 1 bilhão. Não tem resistência interna lá dentro. O pessoal aqui no Brasil esquece de ver. Mata 100 milhões, mas não é. Então, eles estão numa situação muito difícil, porque exatamente eles caíram no mesmo erro da União Soviética. A União Soviética tinha até a expressão: vamos dar dinheiro para manteiga ou para canhões? Quer dizer, comida para a população ou vamos nos armar? Eles preferiram se armar. Já a perestroika já foi uma tentativa de sair disso, porque eles estavam quase que havendo uma revolução interna dentro da União Soviética. Eles vão, só acaba com isso, vamos fazer de conta para o mundo inteiro que acabou a União Soviética, o comunismo, porque eles iam enfrentar uma revolução interna. Eu acho que a China está muito perigando entrar numa situação dessas, porque a população tem um limite de tolerância. E como a tecnologia está sendo muito difundida dentro da própria população, claro, para controlá-la, mas acontece que as coisas têm ido e volta, né? As pessoas também usam muito mais dessa tecnologia, conseguem hackear coisas, hackear ali, e começam a surgir movimentos como o de Hong Kong, que dentro da China, em Shenzhen, está havendo muita oposição. É que não se sabe muito. O Epoch Times, que é um jornal que é do Falun Gong, mas eles não são tão ligados assim, só Falun Gong, não. Eles publicam muita coisa muito boa. Dentro da China, eles estão vendo que está havendo uma grande revolta popular por falta, por falta de manteiga, como falaram. E canhões, fazer canhões. Então a China está com um exército que nem precisaria, porque só pode ser o maior do mundo, né? É o país mais populoso. Claro. Mas a China também tem que pouca gente dá bola, mas olha a Índia aí. A Índia também é um outro país que já vai passar, até que a população já está quase passando a população da China. E parece que dentro de 5 ou 10 anos vai passar. E também tem um poderio muito maior. Poderio, inclusive, de ataque, vamos dizer, à distância, que eles têm 3 ou 4 só porta-aviões, com aviões agora americanos, antes eram, e eles têm um poder de expansão do poder militar maior do que a China, que a China tem 2 porta-aviõezinhos lá que não fazem nada. Mas em termos de exército, é claro. Eles tentaram pelo naval, né? Eles tentaram ampliar o poder naval, construir aquelas bases. Porque eles têm o mar ali, como o Brasil, né? Só que o Brasil, coitado, não tem uma marinha, nunca se dedicou a isso. Mas eles estão fazendo isso, tem aquela área toda do sul da China, em que eles estão montando bases, estão criando ilhas e montando bases. E agora, com a saída do Trump, eu não sei se eles não vão invadir Taiwan. Tem o meu receio. Caramba! Tem. Porque o Trump com o Trump eles não iriam. Não, né? Não sei. Qual é a relação entre o Partido Democrata
e a China? É uma relação de concorrência, é uma relação de aliança? Para a gente saber como vai ficar o mundo ano que vem se o Joe Biden de fato for o próximo presidente americano. Olha, a China comprovadamente financiou as duas campanhas do Clinton, financiou as duas campanhas do Obama e financiou a campanha do Biden. Quer dizer, eles estão amarrados, porque, inclusive, o Biden tem essas 3 sujeiradas, fora outras que vão aparecer, China, Ucrânia e Rússia. Ele tem, nesses 3 países, ele tem feito comércio e corrupção muito grande. E eles também estão corrompendo. Nesse meu livro, esse segundo, eu falo sobre o tempo, a gestão do Clinton, que praticamente do lado da base aeronaval de San Diego, que é segundo ou terceiro de importância dos Estados Unidos, quase do lado tinha uma base de espionagem chinesa, que foi descoberta. Foi descoberta e bem ali perto também tinha uma base aérea onde eram testados os melhores aviões que já existiram de caça, que é o F-22, que pararam de fazer. Agora entraram com o F-35, porque o F-22 é caríssimo. E ali os F-22 eram feitos ali. E a China estava lá. E com o conhecimento do Clinton e dos departamentos de defesa. Só que conivência total. Conivência total. Só que começou a haver um zum, ele foi lá e mandou parar. Vai embora. Tem gente chinesa ligada a Clinton, a Hillary, a tudo. Então, o Partido Democrata Americano, eu acho que ele está coligado com a China. Tá. Isso é um perigo bravo. Isto é elucubração. Eu não tenho provas. Sim. O que eu tenho provas é que aconteceu essas coisas durante o governo Clinton. Tem várias coisas lá que eu mostro no livro. Mesmo porque, para a prova vir à tona, o tempo tem que passar, né, doutor Heitor? A gente não consegue... Essas coisas são feitas em segredo. Até a prova chegar, passa o tempo. Então, o que está acontecendo hoje, a gente tem as hipóteses, né, apenas. Né? Bom, olha, foi excelente tudo que o senhor disse aqui. Eu acho que há uma coisa que o público gostaria de saber, a última pergunta que eu vou fazer para o senhor, é assim, se o Deep State brasileiro tem mais poder que o Estado oficial, porque a gente vê o Bolsonaro apanhando do Deep State diariamente, e se o senhor acha que há possibilidade de reversão. Que é que esse livro, Rumo ao Governo Mundial Totalitário... Eu não entendi bem a pergunta. Bolsonaro faz o quê? Não entendi. É que o Deep State ele é poderoso nos Estados Unidos, a gente viu isso na eleição agora americana, mas ele é poderoso no Brasil também. A gente percebe pelo quanto que o Bolsonaro apanha, né? Agora, no cenário que a gente tem, e considerando essa sua obra, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, há possibilidade de reversão? Ou a gente está numa sinuca de bico? O que o senhor pensa, para encerrar? Perguntinha difícil. Eu acho muito difícil reverter. Muito difícil. Difícil, né? Muito difícil, porque há uma coisa que nós não falamos aqui, mas que que essas entidades, vamos dizer assim, Partido Comunista, corporações, fundações, elas têm esta ação aberta, mas tem uma outra ação, que esta sim, o Soros é importantíssimo no Brasil, que é de minar a moral e os costumes, e principalmente a religião. Minar a base de toda a civilização ocidental. Isto é o principal de tudo. Vamos ver, finalmente chegou no fim para dizer isso. Porque esta é a coisa principal, porque estas grandes gritações e brigas e gritos e comando aqui, comando ali, isso tudo é o que os russos chamavam de maskirovka. É para mascarar o que estão fazendo por dentro. Não adianta você... Vamos supor, o Brasil consegue fazer forças armadas ofensivas.
5 porta-aviões, não sei o quê. Mas o que adianta? Se as bases estão totalmente corroídas, as bases morais, religiosas da sociedade estão totalmente corroídas. E a base também da cultura. Cultura no bom sentido, não cultura como claro. se usa. Então, porque a maioria, tem gente, de ouvir falar esses dias que a grande maioria dos estudantes do que seria no meu tempo ginasial, assim, segundo grau, sei lá, não sabe compor uma frase com mais de 3 ou 4 palavras. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas você veja que as pessoas se ligaram terrivelmente na televisão, computador, tá? Mas tenta fazer a pessoa escrever um negócio. Os caras não conseguem escrever. Eu recebo muitos e-mails, e-mail não tanto, mas Twitter, em que pessoas que deveriam ter uma boa noção da linguagem, escrevem coisas horrorosas. Do verbo haver com crase. Nossa. Não sei o quê. Uma crase, não tem a menor ideia do que é aquilo. Isso é só um exemplo. Então, as bases culturais, religiosas e morais da sociedade estando totalmente rompidas, não adianta você ter a superestrutura, porque ela vai cair. É uma árvore. Se ataca a raiz, ela cai. Se ataca o galho cai, mas os outros ficam. Mas não, mas quando ataca a raiz, a árvore vai embora. E no Brasil, a raiz está comprometida. A raiz, já, muito. Mas não só aqui. Nos Estados Unidos. Em geral. Também. Bom, eu confesso que 1h30 eu tenho um pouquinho mais. Tá ótimo. Não, muito obrigada, doutor. Eu queria só chamar a atenção do pessoal que está assistindo aqui no finalzinho. Primeiro, obrigada por todos vocês que nos acompanharam. A audiência foi muito boa, porque acho que o senhor que se ficasse falando a noite inteira ia ter gente querendo ouvir. Mas, pessoal, agora vocês podem se inscrever no canal do Dr. Heitor de Paula, tem muito vídeo lá. A análise que ele faz do cenário nos Estados Unidos, enfim, toda semana vocês vão ver coisas interessantíssimas. Eu também coloquei na descrição o Twitter do Dr. Heitor de Paula para que vocês sigam ele lá e acompanhem frequentemente as reflexões, porque a gente precisa, se a gente quiser realmente entender o que está acontecendo, não adianta a gente repetir slogan, entendeu? A gente tem de pensar com um pouco mais de profundidade. E é com pessoas com a trajetória do Heitor de Paula que a gente consegue melhorar um pouquinho o nosso raciocínio, tá? Então, recomendo fortemente. Por favor, acompanhem, leiam o livro, os 2, né? Esse segundo também, ainda que só tem em e-book, tá ótimo, é mais fácil ainda o acesso. Quem quiser o livro físico, deixei na descrição algumas lojas que ainda vendem os últimos exemplares, tá bom? E muito obrigada pela paciência aqui de dar essa verdadeira aula para o meu público, doutor. Eu agradeço também a oportunidade. Não, foi muito generoso da sua parte, obrigada pela paciência. Eu poderia ficar ouvindo o senhor aqui mais muitas horas, mas vamos descansar. Hoje é domingo à noite, tá ótimo. E muito obrigada mesmo. Vou encerrar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que me aguentaram até agora. Boa noite. Que nada. O pessoal adorou. O pessoal está aqui se desmanchando em elogios. Sigam as redes do Dr. Heitor de Paula e melhorem um pouco melhor o conhecimento de vocês sobre política, para quem sabe, assim, no mínimo, a gente compreende o que está acontecendo. Se a gente não pode reverter, a gente compreendendo, pelo menos a gente entende em que mundo maluco a gente está vivendo, né? Bom, o caminho para a reversão eventualmente possível é conhecer. Sem conhecer, não tem reversão. Se conhecer, talvez. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês todos e boa noite a todos e que Nossa Senhora de Bom Parto lhe ajude. Muito obrigada. Tá legal. Tchau. Um abraço a todos. Até logo.